Olá, irmãos e irmãs, graça e paz, mais uma vez na presença do Senhor para o nosso tempo de meditação. O nosso desejo de que a bênção do Senhor esteja sobre cada ouvinte, que a palavra sirva para estímulo e crescimento espiritual. Hoje quero fazer a leitura no famoso texto da carta aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Vou usar os textos hoje, todos na tradução da Nova Versão Internacional. Vamos lá então para a primeira leitura. Diz assim a palavra: Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Texto da palavra de Deus, muito conhecido e muito pensado também por aqueles que meditam na palavra. Muito bem, eu escolhi como tema hoje: não desperdice sua vida. Uma das coisas que se torna um pouco difícil para o ser humano, às vezes, é ter uma postura, ter uma posição, decidir por alguém ou decidir por algum lado em uma história, decidir até mesmo no que diz respeito à vida espiritual. Você já parou para pensar quão difícil foi a sua decisão em entregar-se ao Senhor Jesus Cristo? Quanto tempo isso levou? O trabalho que isso deu, aqueles que Deus usou para que a palavra chegasse ao seu coração? Mas isso sempre foi difícil. Eu gosto muito de uma ilustração que diz o seguinte: havia em um determinado lugar um grande muro separando dois grandes grupos. De um lado do muro estava Deus, os seus anjos e os seus servos. Do outro lado estava Satanás com os seus anjos e os seus servos. E em cima do muro havia um homem indeciso. Ele estava ali e precisava de decidir-se por um dos lados. E ele ficava a observar os dois lados. O lado que pertencia ao Senhor, preocupado com ele, constantemente dizia: vem para cá, saia daí, vem aqui, venha viver com a gente as experiências que Deus tem para nós. Deus dizia para ele que eu tenho para você. O outro lado mantinha-se em silêncio. Satanás e os seus não falavam nada. A turma do lado de Deus insistia em convidá-lo, mas a turma do diabo, todo mundo quieto. Aquilo incomodou aquele homem. Incomodou, e ele resolveu conversar com o diabo e tomar satisfação do porquê dessa diferença. Enquanto Deus o convidava, ele parece que nem se importava com ele ali em cima do muro. E ele perguntou para o diabo: escuta aqui, seu diabo, por que você com o seu grupo não me chamam? Nem dizem nada para mim, nem uma pequena conversa para me convencer a descer e ficar do lado de vocês?
enquanto que Deus e os seus anjos e seus servos estão todo o tempo me chamando. Diz a ilustração que o diabo deu uma risadinha para ele e falou: sabe por que é que a gente nem se preocupa contigo aí? Porque o muro é meu. A indecisão na vida é exatamente o que o nosso inimigo maior quer. O estar em cima do muro, não ter uma posição, especialmente diante das coisas que vivenciamos nesse mundo, aonde temos sempre o que Deus quer e o que o reino das trevas quer. A indecisão sempre nos coloca do lado errado. Sempre nos coloca. Você já ouviu aquela expressão assim: eu me dou bem com todos os lados? É mais ou menos dizer: eu consigo andar de braços dados com Deus e o diabo. Isso pode ser até uma realidade na vida comum, mas espiritualmente falando, isso não é possível. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do diabo. Pode ser, às vezes, difícil, problemático, e às vezes a nossa decisão gera impactos, mudanças, mas, meus queridos, nós precisamos de ter sempre em nosso coração o princípio de tomar uma decisão. Muito bem. Olhando para a ilustração, o que Deus queria? Olhando para a ilustração, Deus queria trazê-lo para um lado que tinha vida. Olhando para a nossa realidade hoje, o que Deus quer? Você já parou para pensar no que Deus quer em relação a você? Eu já parei para pensar em relação a mim, o que Deus quer. E uma coisa que eu acho muito forte nas Escrituras é que a resposta para o que Deus quer em relação às nossas vidas é: Ele quer a minha vida, a sua vida por completo. Ele nos quer inteiramente em suas mãos. Carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 13. Ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os seus membros do corpo a Ele como instrumentos de justiça. Aí está o que o Senhor quer. O Senhor quer uma opção nossa por estar em suas mãos, por pertencer a Ele, por ser usado por Ele, e usado para o bem, usado com a verdade. Um outro texto, Deuteronômio, no capítulo 10, versículo 12. Quem é que o Senhor, o seu Deus, o que é que o Senhor, o seu Deus, lhe pede? Senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e que o ame e sirva de todo o coração. O seu Deus, espera de você um servi-lo de todo o coração. Em outras palavras, Ele não quer você em cima do muro, servindo um pouquinho a Ele, um pouquinho ao mundo, servindo um pouquinho a Ele, um pouquinho ao diabo. Não! Ele te quer por completo. Ele quer ver você com a vida entregue, servindo-o por inteiro. Jesus Cristo mesmo no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 24, diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro.
Provérbios, versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Escuta, o Senhor quer você por completo. O Senhor nos quer por completo. O Senhor quer em nós decisão. Decisão para que a sua vontade seja plena em nossas vidas. Ele quer que o sirvamos exclusivamente. Ah, mas isso parece muito difícil. Parece muito difícil por quê? Parece muito difícil porque nós temos vontades, não é? E as nossas vontades, na maioria das vezes, elas vão bem além daquilo que é esperado pelo próprio Deus, não é? Porque nós queremos até manipular Deus. Sabemos o que Deus quer. Sabemos o princípio de vida que Ele estabelece para nós, mas nós queremos dar o nosso famoso jeitinho, especialmente nós, povo brasileiro, o povo conhecido por ser o povo do jeitinho. Queremos dar o nosso jeitinho, para que então, agrademos o nosso eu e a Deus, agrademos, vamos usar uma expressão mais pesada, Deus e o diabo. Não é isso que Deus quer. Mas então o que eu preciso fazer para decidir pelo correto? Muito simples. A palavra de Deus, quando Paulo fala ao seu filho Timóteo, no capítulo 4 da primeira carta, versículo 7, ele diz assim: seja disciplinado com o propósito de alcançar a piedade. Precisa de existir em nós disciplina. O princípio da disciplina envolve coerência, envolve obediência, envolve a compreensão de que a voz de Deus é o melhor, envolve a compreensão de que o lado que devemos optar é o lado da verdade, é o lado que não só prega, mas vive a verdade. Paulo ainda fala, no versículo 6, um versículo antes desse que foi lido: para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Olha, carta aos Hebreus capítulo 12, a segunda parte do versículo 1, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. São textos desafiadores a uma atitude disciplinar, aonde não buscamos contentar lados, mas buscamos contentar aquilo que é e vem de Deus. Por exemplo, na vida cristã, uma das grandes dificuldades que existe é a compreensão da expressão bíblica ser de santos. Porque todas as vezes que penso em ser de santos, eu começo a enxergar os meus podres que precisam de ser deixados, e eu prefiro mantê-los. Então eu fico ali em cima do muro, ora sou santo, ora não, ora agrado a Deus, ora agrado ao diabo. Precisa de existir uma disciplina que traga dentro do meu coração o propósito de alcançar uma vida piedosa, uma vida que verdadeiramente deixe Cristo ser visto nela. É desembaraçar-se do pecado, é resistir ao diabo para que ele fuja. Lembra do episódio? Lucas relata no capítulo 10, do versículo 40 a 42, Marta estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe para me ajudar. Respondeu Jesus: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Será que Jesus Cristo estava discordando do serviço de Marta? Não. Jesus Cristo estava ali estabelecendo um princípio disciplinar. Existe hora para trabalho, agora a hora é de estar na minha presença, é a hora de estar aos meus pés, é a hora de buscar a minha orientação. E o princípio disciplinar nas escolhas que fazemos é exatamente esse. Se pertenço ao Senhor, a minha escolha tem que ser por aquilo que vem dele. E olha, meus queridos, esse é um mundo cheio de escolhas. E precisamos de estar com os nossos olhos e ouvidos abertos para que a nossa escolha, a nossa opção, seja por estar com o Senhor, deixando-se dirigir também por Ele. Você podia dizer para mim, tá bom, é muito bonito tudo isso, é muito bonito que Deus me queira, é muito bonito que eu preciso ter uma vida disciplinar, buscando estar na presença de Deus, buscando as orientações desse Deus. Mas por que fazer isso? Ora, por que fazer isso? Você já pensou pelo quanto foi feito a seu favor pela pessoa do Senhor? Você deve fazer isso pela cruz de Cristo. Especialmente você que já conhece o Senhor Jesus Cristo, a sua opção, a sua entrega, o seu aceitar do querer de Deus, que é a sua vida, deve estar fundamentado no que foi feito na cruz em seu lugar. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivem mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Ele morreu por nós, ele ressuscitou por nós. O nosso viver não pode ser mais por outro que não seja ele. Efésios capítulo 1, versículo 7. Pela morte de Cristo na cruz nós somos libertados, isto é, os nossos pecados são perdoados. Como é maravilhosa a graça de Deus, que Ele nos deu com tanta fartura. Fomos libertos do quê? Fomos libertos do poder do pecado? Fomos libertos dos laços do inimigo, das garras de Satanás? Fomos libertos do muro, da indecisão, para uma vida de opção, mas sempre uma opção por pertencer e fazer a vontade do Senhor. Carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês ofereçam seus corpos como sacrifícios vivo, santo e agradável a Deus. Entendeu? Tudo pertence a Ele. E eu devo fazer isso por Ele mesmo, pela cruz de Cristo. Olha, esse texto e essa palavra veio ao meu coração com muita força nesses dias, porque eu tenho pensado muito nessa questão de decisões na vida. E tenho visto tantas pessoas se decidindo, e decidindo-se sempre por aquilo que lhe agrada o coração, que agrada o eu. E quantas dessas decisões estão sendo tomadas e destruindo vidas? Porque são decisões que saem daquilo que é o querer de Deus. Deus quer a tua vida. Você precisa de entender e colocar-se nas mãos dele para que ele trabalhe o seu coração. Então, tendo um propósito, caminhar dentro daquilo que ele quer. Deve fazer isso pela cruz de Cristo, porque foi nessa cruz que você e eu recebemos a salvação.
Então é fundamentados nessa verdade que a nossa opção deve ser a de servir e viver para a glória e honra do nome do nosso Deus. Preste bem atenção no que você tem decidido. Não desperdice a sua vida. Não jogue a sua vida em cima de decisões infundadas, decisões inseguras. Não. Jogue a sua vida nas mãos do Senhor, Ele quer a sua vida toda. Procure decidir-se sempre orientado por Ele. Não fique em cima do muro, não. Não seja aquele que fica agradando Deus e o diabo, porque isso não funciona. Você nunca vai conseguir agradar Deus e o diabo, você vai conseguir agradar só o diabo. Porque Deus não aceita só um pouquinho de você, Ele quer o todo. Presta atenção nisso. Seja disciplinado. Coloque-se diante do Senhor e diga: Senhor, é a tua vontade que eu quero. Siga o exemplo do próprio Cristo. Seja feita a tua vontade e não a minha. Faça isso pela cruz de Cristo. Esse foi o pago para que você tivesse a opção correta, para que você não desperdiçasse ou não desperdice a sua vida. Opte pela cruz de Cristo. Lembra de Jesus Cristo falando: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Caminhada não é fácil, não é fácil. Porém, vale a pena. Vale a pena, por mais difícil que a vida possa ser, vale a pena optar pelo lado de Deus. Que Deus nos abençoe. Que Deus te abençoe a não ficar em cima do muro. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Mais uma vez, ela tem falado aos nossos corações. E sempre ela vem com uma exortação. Isso faz bem. Faz bem. Quando somos exortados pela sua palavra, é uma exortação que vem do coração do Deus de amor, uma exortação para o nosso bem, para o nosso crescimento. E hoje a exortação foi muito gostosa, Senhor, porque o Senhor está nos desafiando a fazermos uma opção, não desperdiçarmos a nossa vida. Oh Deus, faz-nos entender que o Senhor nos quer por inteiro. Faz-nos entender que precisamos ter atitude, uma vida disciplinada, aonde a opção seja sempre por aquilo que o Senhor quer e não por aquilo que nós queremos. Oh Pai, precisamos muito dessa ação do Senhor nos nossos corações. Que saibamos entender e viver pela cruz de Cristo, aonde o Senhor deu a sua vida por nós. Muito obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por esse momento. E que a tua bênção esteja sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe. Que sua vida possa sempre estar nas mãos dele. Não fique em cima do muro. Um abraço. Pastor Artêmio Lang Paulucci Júnior.